Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde Sua aqui na nossa Rede TV. Olha, hoje nós vamos falar para vocês de mais uma coisa incrível nessa tragédia de Santa Maria, que foi justamente uma jovem, a Jéssica, que conseguiu escapar dessa tragédia. Ela tinha tudo marcado para ir à boate na noite de sábado, quando aconteceu o incêndio. Não foi porque o namorado pediu para que ela não fosse de maneira nenhuma. E ela atendeu o pedido do namorado e, infelizmente, a tragédia aconteceu. Ela era para ser uma das 237 pessoas mortas, não é? Na tragédia lá em Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul. Graças ao pedido do namorado, ela escapou com vida, sem nenhum ferimento, ela não passou sequer perto da boate. E ela começou a chamar o namorado de anjo da guarda dela. Ela dizia que ela estava devendo a vida dela a ele. E ela foi para o Paraná buscar esse anjo da guarda, buscar esse namorado para ir para o Rio Grande do Sul com ela. E eles tinham planos juntos de desenvolver a vida deles por lá. E aí morreram os dois no meio do caminho, na estrada. Botaram a bagagem, iam tomar um lanche, saíram primeiro para tomar um lanche. O que é a radiestesia? 40 anos me faço essa pergunta e a conclusão são várias. Não é aquela de conformidade, tecnicamente falando, porque nós vamos achar várias respostas. Evidentemente, cada um vai ter a sua resposta, ou seja, uma resposta própria para esse evento. É porque faz pensar que hora está ligada com a espiritualidade, ou seja, a espiritualidade te deu um mecanismo, um canal, um instrumento disfarçado para se comunicar. Às vezes, o pêndulo é apenas um instrumento que ele pode ser entendido originalmente para cada tipo de radiestesista. No caso, né? Se a gente for se ligar na questão que o pêndulo ele está girando no magnetismo do planeta Terra, ele só vai girar num sentido, não é verdade? Que é o sentido horário. Mas ele também dá o giro anti-horário, ou de acordo com a sua programação, que pode ser para frente e para trás, ou outro que você convencionar. Aí, é claro, quem for médium, quem for espírita, ou de outra religião, dado momento vai dizer, né, que é uma comunicação mediúnica, né, no caso dos médiuns, no caso dos espíritas, e outro de outra religião, que não é comum, é raro, vão dar um nome um nome religioso lá qualquer, talvez o Espírito Santo está conversando com ele e tal. Antigamente, teve um padre, um abade lá, que, para você como é que as coisas eram complicadas no passado, e nós temos muita liberdade hoje, temos que dar graças a Deus, porque padres aí no século XVIII, por volta de 1730, começaram a fazer experiência com a radiestesia com pêndulo, né? E ninguém podia saber. E não vou muito longe, não. Século XX também, muitos padres se escondiam lá no sótão da igreja para fazer essa experiência, certo? Isso é um fato. E voltando ao assunto aqui de denominações,
um radiestesista que estiver indo na linha de criminal, né? Dependendo da crença dele, porque na verdade é assim, né? O que faz na linha criminal ou na linha, vamos dizer assim, de vivência, dá uma resposta precisa. Depois que você... Olha outro detalhe importante. Vamos dizer assim, se harmonizou com o pêndulo, né? Então, porque no início, eu estou falando porque no início não é bem assim, né? No início você tem que ir ali fazendo experimento, né? Exercitando, praticando para ver o grau de acerto. Porque no início você não vai dar 100% e você não pode sair arriscando, porque, né, acertou 3, errou 7, tem que dar, não digo nem 100, mas próximo de 100, 80, 90. Né? No mínimo estourando 70%, 50% ainda aconselho você continuar exercitando, porque alguma coisa vai acontecer. Tipo assim, os natos, né, que são os autodidatas, quando pega o pêndulo, ele parece que está ali há 200 anos com ele, nunca largou aquele. Por quê? Experiência e experimento de vidas passadas. Um cidadão que, vamos dizer assim, é zero à esquerda em vibração, ele vai procurar, ele se encantou porque escutou o galo cantar não sabe aonde, ele vai procurar um curso. Ele não teve a ideia, ou não pegou num pêndulo para saber a sua sensibilidade, ou se pegou, não entendeu a linguagem, aí foi procurar um curso. Esse aí é aqueles que estão engatinhando e vai ficar naquela questão se a praia é essa ou desiste. Claro que tomando assim, cuidado com os cursos que oferece por aí, principalmente online, né? Online não vai chegar e fazer, vamos ver, meu amigo, se você tem sensibilidade para ser radiestesista. Você não tem não, viu, meu amigo? Aguarda mais um pouco. Não vai fazer isso. Ah, você quer ser? Venha. Venha. Tem aquele cara que não é zero de sensibilidade, mas ele quem vai, talvez, desenvolver o conhecimento, entendeu? Aí o curso não tem culpa, porque eu acho certo é assim, você não tem, você pode tentar e tal, mas eu vou te dizer o seguinte, aí, vai dar ruim lá na frente e a culpa não é minha, ok? Você vai se você quiser, né? Por conhecimento e tal, coisa e tal, certo? Muito bem. Isso é mais justo, né? E aí, nessa questão criminal, nessa questão, assim, profética, vamos até dizer, porque eu quero contar uma história aqui, que às vezes acontece assim uma coisa, pelo menos de mim, eu falo de mim, claro, não posso falar dos outros, que depois eu falo dos outros, no outro sentido, que eu fico a pensar, né? Por exemplo, uma vez eu tive lá na época do incêndio da Boate Kiss, né? Teve uma pessoa que me procurou para consulta, essas coisas e tal. E nessa pesquisa deu ali que ela tinha uma comemoração a fazer, né? E que o pêndulo disse para ela não ir. Mas como não ir se era uma formatura? Uma festa de formatura. Como não ir? A princípio, é não. Dá para entrar em detalhe, mas a gente não associa, não gosta muito de falar de perigo, de problema, que, né, o troço vira assim uma coisa sensacionalista, né? Mas o pêndulo disse para não ir, certo? Na época da Boate Kiss. Presta atenção como é que são as coisas. Aí a pessoa não levou fé, não sei o quê. E na última hora de ir para a boate, não sei o que aconteceu, na verdade, vou deixar por conta do divino,
que o namorado, na última hora, chegou, olha, eu tô meio cansado, meio estranho, assim, não tô disposto a ir à festa, multidão, não. É, vamos deixar essa comemoração, essa balada aí para outra vez? Aí ficou, poxa, qual é? Não é? Vamos, não vamos, vamos, não vamos. Ela concordou e não foi. Exatamente no dia do incêndio da boate. Pá! Né? Eu não sabia dessa história até o momento, quando depois veio dar o segundo segmento. Então presta atenção que vai virar drama agora. O casal que ia comemorar na boate não foi, ou seja, se fosse, estava morto pelo incêndio. Eles não foram. Eles, em troca dessa comemoração, eles resolveram fazer uma viagem, né, para comemorar, já que não foram à festa, coisa e tal, para não passar em branco. Foram comemorar a formatura viajando. Repito, não morreram no incêndio. Mas quando o casal estava voltando de viagem, bateu de frente com o caminhão. Morreram. Não morreram no incêndio para morrer, né? Ou seja, predestinado. Predestinado. Aí é onde eu pergunto. No meu caso, eu coloco mais, denomino mais, caso mais com a questão de o pêndulo é um canal espiritual para premonições. Não é uma coisa propriamente marcada. O pêndulo é isso, a restesia é isso. Não. Então, no meu caso, pode ser que hora seja tecnicamente isso, outra hora é outra coisa, outra hora realmente é o magnetismo da Terra, são várias coisas. O que importa que eu estou falando aqui é não rotular, é você aproveitar as informações que são passadas. E é claro, se você for, melhor ainda, espírita, você tem esse canal facilitado. É como tipo assim, né? Ah, você quer ajudar as pessoas, você vai para um centro espírita se desenvolver a mediunidade, né? Para ir ter, vamos dizer assim, chamado de uma incorporação para você ser intermediário entre o céu e a terra como médium para aquela pessoa que está se consultando. Como não é essa a sua participação mediúnica de ser médium de voz ou de transporte, né? Você, no caso, tem uma mediunidade de se comunicar de outra forma. Aí, no caso, restesia o pêndulo. Até aí entendido, né? Muito bem. Então, o pêndulo, às vezes, nessa questão aí desse drama, ele diz uma coisa que não é para fazer, e se a gente, às vezes, apaga e a gente não vai a fundo, ou a pessoa não pergunta a fundo, né? E talvez se associar, se a pessoa fosse mais a fundo, talvez tipo assim, não vou à boate, não vou à festa, tudo bem, mas pretendo fazer um passeio. Mas no caso elas não pretendiam nada, elas decidiram ir. Aí claro que não dava nem tempo para perguntar. Mas a questão é, a vida desse casal estava predestinada a acabar de um jeito ou de outro. Talvez o pêndulo ali não daquela forma horrível, que deve ser horrível morrer pelo fogo, né? E eu não sei aqui, se me perguntarem entre o fogo e afogado, as duas são horríveis, né? Mas tudo bem, existe aquela questão, já que falamos nesse assunto, que o desencarne, quando a pessoa é boa, o corpo só é que sente, vamos dizer assim, a aflição, porque o espírito é liberto antes dessa agonia. Ele só fica com as impressões imateriais registradas naquele momento. Ou seja, o espírito saindo do corpo ali,
ele, para onde for, ele vai ficar com aquela sensação de agonia daquele modo presente. É que nem a pessoa, no caso deles ali, estavam dirigindo, viram um caminhão de frente, já sabiam que iam morrer. Morreram, mas ao despertar, eles estavam naquela confusão mental. Eu falei, ué, o que houve? O que aconteceu com o caminhão? Foi um susto? Foi um pesadelo? Eles vão ficar naquela... Né? Porque não morreram? E vão ficar naquela confusão. Ou seja, no caso, não sentiram nada, porque tem uma historinha aí que, por fração de segundo, os socorristas espirituais rapidamente, também em segundos, corta o cordão de plástico que liga o espírito ao corpo, para não sentir, né, esse choque todo. Mas fica registrado essa questão do trauma, né? Às vezes tem uma pessoa, não sei se acontece aí, você, né, tá dormindo e às vezes acorda assustada, aquela cena se repete. Às vezes a pessoa está no carro e tem a sensação que aquilo, né, vai acontecer e não sabe o que é. São registros dos traumas de vida passada, né? Como tem uma que é bem, vamos dizer assim, clássica, né? De um registro dessa questão, que uma pessoa fez uma comunicação e queria saber, assim, as pessoas se preocupam mais com o futuro, com a vida do casal em si, do que com a saúde. Ninguém está preocupado com saúde, está preocupado com tudo, né? Com trabalho, com aumento de salário, com carro novo, né? E outras coisas do que com a saúde. Ninguém se preocupa com a saúde. No meu caso, como eu sou assim, voltado para a saúde para mim é importante, porque você, sem saúde, você não faz nada, né? É o mesmo tipo assim, você que prefere na vida? Você diz dinheiro, e se você sofrer um acidente e não mexer do corpo para baixo, só fica na cama mexendo, o que vale você ter todo o dinheiro do mundo se não vai servir para nada e você vai ficar na cama só mexendo a cabeça? Então, se você tiver saúde, você vai poder trabalhar, e trabalhando você tem dinheiro, isso é claro, mas as pessoas não pensam assim. Mas tudo bem, deixa para lá, né? Então, do lado da saúde, deu câncer para a pessoa, deu isso, muita coisa negativa. E o lado, assim, do casal que ela queria saber, deu pior ainda, do tipo assim, se afaste dessa pessoa, que ele é violento. Ele é violento demais. Você vai acabar sofrendo o risco de um feminicídio. Aí a pessoa responde, poxa vida, você só sabe de coisas negativas, você não sabe de coisa boa. Quanto ao meu companheiro, eu sei que ele é violento, sim, ele já me confessou, porque ele tinha aí uma outra mulher, ele batia na ex-mulher, e comigo tá tranquilo. Mas por que você só vê coisas negativas que eu não quero saber dessas coisas? Primeiro, nós não estamos aqui a passeio. Segundo, nós estamos no planeta negativo também, com muitos pensamentos negativos. E esses pensamentos negativos da humanidade tornam o planeta negativo. Certo? Segundo, aliás, terceiro, como eu falei, a gente não está a passeio e veio para resgatar alguma coisa boa a gente também não é, de uma certa forma. O que ela quer de positivo? E outra coisa, hein? As informações são importantes. Poxa, ela não se preocupou com câncer, que eu falei, câncer linfático, que é raro até, para se focar no gostosinho. E no gostosinho, ela já tinha escutado uma historinha dele
e não se convenceu. Eu falei assim, Mica, por um acaso, pesquisando mais a fundo, né? Aí a gente entra mais a fundo. Por um acaso, por alguma razão, Deus permite certas coisas e outras não. Foi o caso lá do casal que se safou do incêndio da boate, mas morreu num acidente de carro, com um ônibus, caminhão, né? Voltando aqui a menina ali, olha só, você está falando isso, que ele confessou, que contigo ele é tranquilo, né? Ele por acaso confessou a você que ele agrediu a própria mulher que estava grávida e matou o filho dele nesse chute que ele deu? Silêncio no ar. E aí? E aí, o silêncio foi tão grande que a conversa terminou aí. Eu não sei porquê, escutei uma notícia que não é comum em um certo município, né, do Rio de Janeiro. Não costuma ter esse tipo de notícia, mas o que eu ouvi foi exatamente a notícia que essa pessoinha foi morta pelo marido. Aí eu te digo, adiantou avisar? Bom, isso é uma questão, vamos dizer assim, lava-se as mãos porque foi permitido passar essa mensagem para essa pessoa. Né? Vamos agora, o pessoal aí que faz radiestesia, mas que qualquer pessoa com experiência mínima que seja, vai sentir que essa pessoa é crua demais. E vamos dizer, a essência da radiestesia é você lidar com seres da escuridão, sombrios, maus, perversos. Você tem que estar bem preparado, porque você, querendo ou não, você vai encontrar esse tipo de coisa no seu caminho. Eu, sem me identificar, só interesse para pegar, sim, o que ela tem de conhecimento, sabe, de radiestesia, o comportamento dela, eu fiz um contato, peguei um cartão e tal, e vi lá, radiestesista, tal, coisa e tal, ali, umas linhas até modistas, vamos dizer assim, né, bem modista, novidades, que é assim, né, são coisas velhas que se aplicam hoje com um novo nome. Aí, porra, chama atenção, né? Pô, que legal, o que é isso? Vamos saber o que é isso. Mas no caso aí, quando eu fiz o contato, eu senti que a garota de barra pesada em radiestesia era crua. Não tinha a mínima ideia de nada. E nem dentro, vamos dizer assim, da área dela, da grande novidade dela, era meio assim, no caso assim, não deu para confiar. Não deu. Mais para frente, também vi no jornal um anúncio, né? E o chato aqui vai querer saber, sentir a pessoinha, e essa não deu nem para você adiante e fustigar essa questão, né? Saber que tipo de profissional estava lidando ali. Por que isso? Por que eu xeretei? Né? Porque chama a atenção. Porque eu vejo aí que as pessoas fazem curso online, as pessoas vão para a rua, abrem o consultório, a sua casa, e faz essa questão aí, desenvolve essa questão, e não sabe, não tem experiência suficiente quando pegar uma barra pesada. É do tipo assim, vamos aqui, já aconteceu isso, né? Um cliente está conhecendo a radiestesia, está fazendo a pesquisa radiestésica por algum motivo, e na hora o espírito obsessor que estava vendo que aquela radiestesista estava ajudando aquela pessoa e a resolver o problema daquela pessoa, ele simplesmente não permitiu que fosse atendida. Mas houve tipo assim uns efeitos assim, poltergeist,
que Poltergeist é uma palavra alemã que quer dizer espírito barulhento. E ele começou a quebrar tudo. E corre, não precisa dizer que houve, né? E a pessoa depois ficou com medo, nunca mais quis mexer com isso, porque não esperava isso. Ou seja, é acreditar na lagoa, não no oceano. Ela sabe que existe uma lagoa, mas não sabe que existe um oceano. Há possibilidade daquilo acontecer, porque talvez alguém que disse, não, esse caminho é tranquilo, pode ir por esse caminho tranquilo. Será que é bem assim? Porque eu vejo muito, chama muita atenção, são os cursos, né? Porque a pessoa me liga. Ah, de cara. Vê se eu estou certo, se eu estou errado. Me corrige, por favor. Faz um comentário aí. A pessoa faz um curso. Aquele professor passa a ser responsável por aquele aluno, no caso. Acabou o curso, ele vai acompanhar o aluno extracurricular? Não vai. Ele passa tudo? Não passa. Ele nem é besta de passar coisas assim do povo das sombras. Não é nem maluco. Ele não quer afugentar, né? Porque coisa negativa se espalha rápido, positiva não. Então ele não vai entrar nesse mérito. Ele vai entrar lá no feijão com arroz dele e acabou. E por quê? Porque as pessoas fazem um contato. Ah, vou ouvir um vídeo seu que você fala sobre isso, sobre isso, sobre aquilo. Porra, no meu curso não falaram isso não. O que é isso? Ah, você pode me tirar uma dúvida? Peraí, já começa a vir pergunta. Eu penso assim, o certo de tudo na vida, que você começou por uma pessoa, essa pessoa tem que te acompanhar, porque você só tem aquela pessoa para te instruir num único conceito e pensamento. Imagine você ter uma dúvida onde você escuta 3 pessoas. É claro que 3 pessoas têm pensamento, conceito, experiência diferente. E você fica como? Maluca? Fica doida? Ué, fica mais perdida do que está? Eu não dou curso por causa desta questão. Eu me sinto responsável pelo aluno e se ele for o meu vizinho, eu não boto a mão no fogo dele porque eu não sei o que ele está fazendo. E eu com certeza sei que ele não vai ficar naquilo. Ele vai receber, vamos dizer assim, uma força mística, ou positiva ou negativa, no início é negativa, e vai fazer ele entrar numa dimensão que vai, no início, encantar, mas depois ele não vai voltar e vai se arrebentar. Quem é que socorre ele? Tem que ter alguém ali do lado. Aí que tem que estar ali do lado. Agora você imagina uma pessoa que está fazendo um curso online, que está do outro lado do mundo, ou mais perto, né? Está em outro estado. Como é que você socorre aquele cidadão? Pelo celular? Você tem que sentir o tipo de aluno, qual é a intenção, o interesse dele. E se você sentir que o interesse dele somente dinheiro, pensa no dinheiro e vamos dizer assim, manipular a mulher, ou manipular o homem para o seu bel prazer e tipo assim, tipo amarração amorosa, eu não dou carta, né, para esse tipo de pessoa, né? Mas, enfim, você não tem como controlar e socorrer no exato momento esse tipo de situação. E o que eu acho pior, poxa, eu tenho uma formação, eu tenho uma experiência, né? Eu tenho um canal. Minha linha é essa. A pessoa me pergunta, ou seja, quem tem que tirar foi quem iniciou, não fui eu que iniciei. Eu sou contra a pessoa pegar informações que, em vez de esclarecer, vai deixar mais complicado ainda. Não é verdade? Então, esse é o motivo. Eu, pelo menos, me sinto responsável. E eu tenho certeza que a pessoa vai entrar numa dimensão tentadora. E no mundo
que às vezes você, vamos dizer assim, se projeta para essa dimensão e você não sabe o que vai acontecer. Pelo menos isso aconteceu comigo e eu sei que acontece que todos que eu conheci, né, confessaram esse tipo de coisa. Então, quem conseguiu se safar dessa dimensão, lidar com essa dimensão e escolher uma dimensão, uma situação positiva, não ficar na negativa, tudo bem. E quem não souber, né, ou quem for por um caminho errado, tipo assim, poxa, uma dimensão onde tem seres negativos e você gostar e você se servir dessa energia negativa, eles estão te servindo quando você está vivo. Estão te servindo, você está lá, está se dando bem, consegue fazer amarrações, consegue quebrar a perna do cidadão, você consegue arrumar um emprego para aquela pessoa, você consegue favores. Você está tendo retorno material. E quando você desencarnar, é você que vai servir a eles. Aí eu tenho pena de você. Porque nem tudo são flores. Não é verdade? E para finalizar aqui nesse pensamento, é que essa linha, tanto da menina que botou um nome bonito para uma coisa velha, e alguém do curso que ela fez botou uma coisa bonita para uma coisa velha, né? E a outra que era mais crudo, vão se dar bem? Não vão se dar bem. Então a radiestesia, por que pareça, ela é antiga, mas ainda não tem esse conhecimento. A internet está ajudando pra caramba, mesmo assim, né? Ela comparada com tarô, as pessoas confiam mais no tarô e tal e coisa. E pegar um grupo seleto aí para fazer um comparativo do tarô e a radiestesia, já começa o preconceito, né? Vamos dizer assim, principalmente quem está pagando. Poxa, eu estou preferindo pagar um tarô que eu sei que é mais comum, mais certo, e todo mundo, né? Do que uma coisa, radiestesia que... E dá um azar pegar esses dois tipos de pessoa e não acertar na mosca. Ela não se queima não, ela queima todos os outros radiestesia, para aí depois aquela pessoa que sofreu ali um dano qualquer negativamente por terceiro, não vai querer se confessar nem com o presidente do sindicato dos radiestesistas, o bambambam lá das coisas. Não é verdade? Isso é natural, né? Natural, porque conheci uma pessoa que ele era um radiestesista, tinha mais premonições do que radiestesia em si. E uma vez ele fez uma pendulação para ele, na qual disse que ele estava com uma doença incurável. Ele entrou em pânico e tal, mas se acalmou, segundo ele, e foi procurar um colega radiestesista para tirar essa dúvida. Poxa, o azar dele foi tão grande que o cara dali ter confirmado, falou que ele ia morrer, tipo assim, né? Tinha alguns meses de vida. Pô, aí que o cara pirou de vez, ficou doido, e a sorte que, como na época ele trabalhava aí para uma umbanda mística do Oriente, ele teve uma consulta lá com uma entidade e disse que não era nada disso. Era uma outra coisa com ele, que não tinha perigo de vida, de incurável, nada disso não. Era um outro problema. E que ele, por uma informação errada, ele poderia ter cometido um desatino na vida, não poderia? Poderia. Ele vai encomendar essa pessoa? Não, né? E por si só, ele até desistiu da radiestesia, né? Porque houve ali algum desencontro, ele não soube ler, não soube entender a informação que foi dada, e foi pior ainda que ele foi procurar alguém que ele confiava. Eles são histórias e mais histórias que tem por aí. Então, quando você for pesquisar o que é a radiestesia, não foca só o que está ali descrito. Você tem que fazer uma reflexão, porque ela é caminhos. E cada caminho tem uma denominação. Cada caminho
não é o mesmo caminho para a mesma pessoa. Uma pessoa tem um caminho A, a outra tem um caminho C, a outra tem um caminho Z, a outra tem caminho W, certo? Se você está entendendo. Se você pensar, eu vou focar naquele que é bom, é isso que eu quero, porque vê vídeo aí, os caras falam as coisas, né? E, pô, eu quero esse, eu quero esse, quero esse. Mas esse tem uma missão, esse tem um dom, esse tem alguma coisa que para você não é a mesma coisa, o mesmo caminho, você não vai chegar lá e você vai se arrepender. Quantas pessoas me procuram a respeito desse encantamento que quer e porque viu o vídeo, quer fazer um curso. Ele acha que vai chegar a esse patamar. Qual o patamar? Para Manuel é um, para Joaquim é outro, tudo bem o patamar, né? Mas para Manuel é um, para Joaquim é outro, para Minhazinha é outro, mas para ele de repente não é nada. Mas você vê aquele encanto, aí eu te digo, né? Só existe o esperto porque existe o otário. É tipo o quê? Pô, essa pessoa quer. Tá fácil de arrancar dinheiro das pessoas, porque as pessoas dão a dica, dão a oportunidade. Ela não toma, ela não pensa como a forma que eu estou falando aqui, ela não raciocina que existe essa possibilidade, ela não toma cuidado, ela não vai com o pé na frente e vai atrás, não, ela vai de cabeça e vai de boca. E aí eu só escuto, me ajuda, você fala sobre isso, eu não estudei sobre isso, não deram isso, não deram aquilo, aquilo lá. A gente quer ajudar, quer responder. Porém, cadê o cidadão que deveria ter se comprometido com essa parte? Entendeu? O curso acabou, tchau e benção, vai embora, vamos começar do zero de novo? Será que ele vai ter que voltar o curso ali online, se for o caso, e talvez ter um chat ali que ele possa fazer aquela pergunta que era para ter respondida ou feita na aula passada? Será que ele vai desviar o assunto, né? Do tipo assim, esse é para outro nível. Você não sabe qual é o nível? Você não sabe, você pensou que é um nível único? Aí na cabecinha dele, como resposta é nível A, B e C, alguém está saindo pela tangente, né? Então, aí você escuta 3 respostas, tu não chegou à conclusão. Tu vai ficar mais perdido. Aí, no caso, o papaizinho aqui, que deu a resposta, né? Que o certo é tudo isso que eu estou falando, e seguir. E o cara continua, tipo assim, não me convenceu, eu vou perguntar a outro. Eu acho que o outro vai ter a mesma conclusão, mesma opinião, mesma experiência. Ou seja, a pessoa, na verdade, ela quer ouvir, ela só vai parar de perguntar, né? Quando alguém falar aquilo que ela quer ouvir. Se você não falar o que eu quero ouvir, eu não vou acreditar. Aí acontece o quê? A gente salva uma pessoa do fogo, mas ela bate de frente com fé e medo, né? A gente salva uma pessoa de um amorzinho gostosinho que morre na mão desse cidadão. Eu, pelo menos, faço a minha parte. Você quer escutar? Escuta. Você quer ver? Vê. Você quer entender? Entende. Você faz o que você quiser. Você está livre. Eu não posso chegar, não vai, pula fora desse cara. Eu não vou, porque não cabe a mim. Eu, pelo menos, assim, fiz a minha parte, está na consciência e, né, na decisão, o livre-arbítrio de cada um. Claro, né? Fica aqui esse meu recado, esse meu aviso, essa outra experiência que sirva tanto para você que está começando a restesia, meio caminho andado na restesia, porque você já teve esse tipo de processo de acontecimento na sua vida de radiestesista, como você também que é consulente, né? Pense em se consultar, mas você tem que aceitar, pelo menos refletir, porque claro, a decisão está sua, porque se tiver escrito seu destino, que vai acontecer isso na sua vida, que você tem que se preparar, ou pelo menos aquele alerta já foi dado, olha, não foi sem saber não, pelo menos te deram um recado, você é que foi cabeça dura. Na verdade, pessoal, se você gostou desse vídeo, eu agradeço por ter assistido até aqui, faça seus comentários, né? E passe esse vídeo, compartilhe esse vídeo, para que outras pessoas possam achar o assunto interessante, ter esse mesmo conversa. A gente abre um leque de discussões e continua e dá muita linha de pensamento a esse nível. Ok, pessoal? Então, até a próxima.